Fala galera, Zavo Lima na área, tamo junto, é isso aí, nossa série completa Vestibulando na História. Isso mesmo, História Geral. Estamos chegando ao fim da nossa playlist completa de História Geral. A aula de hoje, sabe qual que é? Descolonização afro-asiática. Cola pro vídeo, roda a vinheta aí, vamos nessa. É isso aí, pessoal. A descolonização afroasiática é um tema bastante importante e tem repercussões ainda nos dias atuais, né? Recentemente, ao gravar esse vídeo em 2023, nós estamos tendo aí, né, vários conflitos na África relacionado a golpes militares na região do Níger, Burkina Faso, a região também do Sudão, né? Ou seja, está tendo uma série de revoltas acontecendo atualmente na África. E as origens disso? Na história explica tudo. Obviamente já foi tema de Enem, já foi tema de vestibular, já caiu em várias provas aí a descolonização afroasiática. Vem com a gente para a gente poder discutir aspectos gerais desse processo de independência da África e da Ásia e citar alguns casos de destaque que a gente pode elevar. Porque não tem como, pessoal, você pensar, né, a independência da África e da Ásia como uma coisa homogênea. A primeira coisa, nós temos que pensar que estamos falando de uma grande heterogeneidade, ou seja, são várias independências distintas, mas o que há em comum é um processo, esse processo histórico de independência da África e da Ásia, que nós vamos chamar de descolonização afroasiática. Para começar então, pessoal, nós temos que pensar um contexto geral. Estamos falando então, pessoal, do mundo pós-Segunda Guerra Mundial. A partir do fim da Segunda Guerra Mundial, nós começamos a entender um processo de enfraquecimento dos países colonialistas europeus. Ou seja, pessoal, desde o final do século XIX até o final da Segunda Guerra Mundial, países como Alemanha, França, Inglaterra, Itália, Portugal, Espanha, Bélgica, eles dominavam várias parcelas do território da África e da Ásia. Nós tivemos essa aula completa, falando sobre o chamado imperialismo e neocolonialismo. Mas, depois da Segunda Guerra Mundial, pessoal, esses países se enfraqueceram muito. Por quê? Porque eles tiveram uma guerra sangrenta, uma guerra maluca chamada Segunda Guerra Mundial, o maior conflito da história da humanidade. Então, no processo de reconfiguração desses países europeus, eles não estavam mais em condições, talvez, de manter todo o seu poder bélico nesses países da África e da Ásia, que era uma das marcas da dominação do imperialismo, mas também, pessoal, uma mudança de mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Podemos pensar, então, que estamos no período da Guerra Fria, que tivemos aula completa, e obviamente que Estados Unidos e União Soviética são agora as grandes potências do mundo que estão influenciando outros países, e vêm também dentro de um contexto de disputas por linhas de pensamentos no mundo. Assim sendo, então, pessoal, o contexto do final da Segunda Guerra Mundial, o enfraquecimento das antigas potências mundiais, o contexto da Guerra Fria e, obviamente, né, pessoal, todo o momento pós-Segunda Guerra, por exemplo, nós tivemos lá a Conferência de São Francisco, que criou a Organização das Nações Unidas, a ONU. E a ONU também, pessoal, estava se posicionando no momento pós-Segunda Guerra Mundial a favor da autodeterminação dos povos, para tentar evitar conflitos e tentar também demonstrar que havia uma possibilidade de haver uma paz pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a Carta de autodeterminação dos povos, que foi aplicado pela ONU, e todo esse momento também de um ressurgimento de um nacionalismo africano e também asiático, cria então um clima propício para os processos de independência da África e da Ásia. Dessa maneira, então, pessoal, nós temos uma conferência muito importante nesse período, que também vai dar força para novos países. Já tinha alguns países independentes, já tinha vários países da África e da Ásia que já estavam independentes. Participaram da Conferência de Bandung, em 1955, 29 países. Em sua grande maioria, países da Ásia e da
do Oriente Médio. Aliás, o Oriente Médio faz parte da Ásia, né? Países da Ásia, mas também havia alguns países da África. Mas a Conferência de Bandung, pessoal, vai dar uma grande força, porque foi um posicionamento de países independentes da África e da Ásia sobre o processo de descolonização. Também havia um incentivo de grandes nomes do período, como, por exemplo, o presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser, também o presidente do Quênia, Jomo Kenyatta, que incentivava um pan-africanismo, e também os posicionamentos de países que estavam ali a favor, obviamente, desse processo de descolonização, antirracismo e também a ideia da autodeterminação dos povos. A Conferência de Bandung, então, pessoal, foi importantíssima para dar força para o processo de descolonização. Lembrando, obviamente, pessoal, que no contexto da Guerra Fria, esses países que estavam num processo de independência também não estavam se posicionando, nem totalmente a favor da União Soviética, nem totalmente a favor dos Estados Unidos. Eles ficaram considerados como países de terceiro mundo, ou uma terceira via, os não alinhados, ou independentes da Guerra Fria. Todo esse contexto, então, pessoal, está criando uma maneira de entender um processo de descolonização afro-asiática. Bom, entendidos os aspectos gerais, a gente pode pensar, então, aquilo que pode ser as individualidades. Podemos pensar, pessoal, que neste processo de independência foi bastante diverso e bastante conflituoso. Nós tivemos guerras entre colonizador e colonizado. Nós tivemos também guerras tribais internas dentro desses países, guerras étnicas, guerras religiosas, guerras separatistas por territórios e também guerras dentro da Guerra Fria, né? Então, todos esses tipos de guerras, todos esses tipos de processos de independências, pessoal, podem marcar a individualidade em questões que vão citar os principais países que nós vamos destacar aqui. Bom, dá para falar de todos os países, mas a gente não consegue fazer isso apenas em uma aula. A gente pode destacar os casos de destaque. Vamos lá. Vamos pensar então em África e também vamos pensar em Ásia. Vou destacar os principais casos na África, daqueles que mais aparecem em provas em questões. Temos o caso da Argélia. Argélia, ex-colônia da França. Então, marca aí, França foi a colonizadora da Argélia. No contexto que estava tendo o confronto entre Argélia e França, também estava acontecendo o confronto entre França e Vietnã. Nós falamos disso também no processo da Guerra Fria. Bom, pessoal, a década de 60 foi muito forte aí para o processo de descolonização na África. O caso Argélia é caso entre guerra entre colonizador e colonizado. Uma guerra que se iniciou lá por volta de 1954 e terminou em 1962. Com o chamado armistício de Avian, que gerou então o processo da chamada República da Argélia. Vários confrontos ferrenhos aconteceram entre argelinos e franceses e dentre dois movimentos internos da Argélia, um chamado de FLN, ou Frente de Libertação Nacional, e o movimento MNA, que é chamado de Movimento Nacional Argelino, que era mais França. Já a FLN era então um movimento onde a sua maioria muçulmana queria se desgarrar completamente da França. A grande batalha, conhecida como Batalha de Argel, levou à vitória dos chamados líderes aí, membros da FLN, e gerou então a República da Argélia em 1962. Tudo bem? Bom, Argélia então, guerra entre colonizador e colonizado. Também você tem que guardar, pessoal, o caso do Congo. O Congo é um caso bastante emblemático. Ex-colônia da Bélgica, recebeu uma concessão de independência em 1960. E a partir desse processo começou algo bastante conflituoso lá dentro. Entre 1960 até 1965, várias redes civis aconteceram. No primeiro momento, o Congo parecia fazer um processo bastante interessante, quando houve então a chamada proclamação da República do Congo e teve um movimento nacional congolês liderado aí por Patrice Lumumba, que foi aí o primeiro ministro desse parlamento montado aí na República Parlamentar do Congo. Tinha até presidente, o presidente Joseph Kozavudu. Porém, pessoal, duas regiões passaram a se divergir desse movimento nacional. Eram as regiões de Katanga e Kasai. E porque eram ricas regiões em exploração de minérios.
O Congo tinha bastante minérios. Nesse ponto, então, pessoal, houve uma grande divergência interna dentro do Congo e começou uma guerra civil sangrentíssima. E haverá a ascensão de um ditador chamado Mobutu. Mobutu, em 1965, toma o poder no Congo e vai governar até 1997. E Mobutu era aí um apoiador dos Estados Unidos. O Congo é aquele caso, né, onde uma ditadura ferrenha militar é apoiada pelos Estados Unidos e pelo Ocidente para poder acalmar as questões internas. E também Mobutu evitou a separação de Katanga e Kasai e monopolizou o governo para si. Durante o governo de Mobutu, de 1965 a 1967, o Congo mudou o nome para República do Zaire. E depois que Mobutu caiu, em 1997, voltou a ser chamado de República Democrática do Congo. E até hoje tem severos problemas internos de guerras civis. Bom, pessoal, temos aí o caso da Guerra Fria, que nós já falamos na aula de Guerra Fria, que é o caso de Angola e Moçambique, ex-colônias de Portugal. Inicialmente, no contexto de guerra contra Portugal, conhecido como a Guerra do Ultramar, houve então movimentos internos dentro de Angola e de Moçambique, no contexto da chamada Revolução dos Cravos, lá em Portugal. Portugal, em 1974, teve a queda do seu regime fascista, que estava no governo desde a década de 30. É o fim do governo de Antônio Salazar. O fascista Salazar caiu e acabou então caindo também as colônias que estavam nas mãos de Portugal desde a época da expansão marítima europeia. Em 1974, em Angola, foi feito o chamado o Acordo de Alvor, ou Tratado de Alvor, em 1975, concedendo a independência de Angola. E em Moçambique, pessoal, foi feito em 1975 também o chamado Acordo de Lusaka, que teve a independência de Moçambique. Os dois movimentos, tanto em Angola quanto em Moçambique, é muito parecido e entram no caso da Guerra Fria, porque dentro de Angola e de Moçambique havia grupos rivais que representavam as linhas ora socialista, ora capitalista. No caso de Angola, você tem que guardar o nome de MPLA, ou Movimento de Libertação de Angola. E também o movimento chamado UNITA, União Nacional de Independência do Tratado Angolano. Esse movimento se juntou com outro movimento que era chamado aí de FNLA, a Frente Nacional de Libertação Angolana. Esses dois grupos eram capitalistas. Eles lutavam contra o grupo chamado de MPLA, que era socialista. E aí, obviamente, que você entende que Estados Unidos e União Soviética escolheram seus lados nesta guerra. Uma guerra civil longuíssima, uma guerra civil bastante sangrenta. Houve um domínio de um determinado tempo do MPLA e o líder Agostinho Neto governou Angola e até hoje Angola ainda sofre as consequências desta guerra civil. Beleza? Bom, já o caso de Moçambique, a briga entre o Renamo, a Revolução Nacional Moçambicana, versus o Frelimo, a Frente de Libertação Moçambicana, onde Frelimo recebia aí o apoio, eles eram socialistas, e recebia o apoio da União Soviética, e o Renamo recebia aí o apoio dos Estados Unidos e da África do Sul, que também não queria um movimento socialista ali próximo dos seus territórios. Entre várias idas e vindas, várias vitórias do Frelimo e várias perdas de vidas, a Guerra Civil de Angola relacionado à Guerra Fria, a Guerra Civil de Moçambique relacionado à Guerra Fria, então gera aí uma série de contestação, de desrespeito dos direitos humanos e uma série de questões internas. Então, nesse caso, Angola e Moçambique, pessoal, guarda lá. É o caso de Guerra Fria no contexto de independência dessas duas nações. O caso da Nigéria, pessoal, começou a partir dos anos 60. Em 1960, a Nigéria, que era uma ex-colônia da Inglaterra, recebeu uma concessão de independência. Logo depois do seu processo de independência, entre 1967, um movimento separatista também aconteceu dentro desse território. No caso da Nigéria, a gente vai lembrar de um separatismo mais relacionado a também a questão tribal e também a questão religiosa, porque você tinha duas etnias muito fortes dentro da Nigéria. Chamados de os Igbos. Os Igbos, pessoal, eles eram uma minoria, mas eles eram uma elite
de origem africana e que estavam localizadas numa região chamada de Biafra. A região de Biafra era rica em petróleo e a grande maioria da população, a etnia majoritária, eram os Hausas. Os Hausas eram muçulmanos e queriam um movimento mais alargado nacional. Já a região de Biafra não queria participar desse movimento nacional. Começou uma guerra civil, tribal e também separatista, onde o movimento nacional nigeriano conseguiu barrar a separação de Biafra. Depois de várias idas e vindas, pessoal, vários golpes militares, hoje há uma consolidação na Nigéria, mas ainda sofreu várias perdas de vidas nessa guerra sangrentíssima entre os Igbos e os Hausas, e também para não permitir a separação de Biafra. Beleza? E um caso, né, pessoal, que acontece na África do Sul. A África do Sul é um caso bastante emblemático, porque se relaciona com uma questão muito terrível. É o chamado Apartheid, a divisão entre brancos e negros na África do Sul. A África do Sul, pessoal, foi uma ex-colônia da Inglaterra. E em 1910, houve uma concessão por parte dos ingleses para a formação da União Sul-Africana, que foi então concedida a independência para os brancos sul-africanos. Em 1910, eles tinham concessão para poder fazer o seu autogoverno. Mas em 1948, depois de várias décadas aí de concessão dessa independência, os brancos começaram então a criar leis raciais dentro do território sul-africano. Em 1948 até 1994, pessoal, reina na África do Sul o Apartheid, a segregação entre brancos e negros, com uma preponderância, obviamente, para os brancos, que monopolizavam as principais terras, as empresas e, sobretudo, o processo político. Desde 1910 até 1994, todos os presidentes da África do Sul eram brancos, onde a maioria da África do Sul eram negros, né? Majoritariamente a população sul-africana era negra, mas eles não tinham acesso nem à política, nem às benesses sociais. O apartheid, pessoal, era a separação total no mesmo território de brancos e negros. Havia a escola do branco, a escola do negro, a praia do branco, a praia do negro, a calçada do branco, a calçada do negro. Isso foi terrível. E a partir dos anos 80, né, depois que a África do Sul começa a ter um crescimento, até mesmo econômico, pela auto-organização que tinha lá por parte dos brancos, houve então uma aversão desse movimento por parte de vários países do mundo, mas sobretudo também por causa da atuação desde do início do século XX, de uma frente de política bastante ativa, a chamada CNA, ou o Congresso Nacional Africano, que era então liderado por um grande nome. Esse cara é o Nelson Mandela, o famoso Mandimba. O Nelson Mandela, um líder que também lutou muito pelos direitos raciais dos negros na África do Sul. Nelson Mandela, pessoal, ele então liderava várias revoltas, várias lutas contra esse apartheid. E um dos eventos mais famosos que aconteceram nessas reivindicações negras é em 1960, quando tinha acabado de ser aprovado, em 1959, a chamada Lei do Passe, onde, nas regiões brancas, os negros só poderiam entrar ou passar se eles tivessem lá uma espécie de cartãozinho de passe para poder circular. Olha que terrível, eles não podiam nem circular dentro dos territórios, né, dos brancos na África do Sul. Uma grande manifestação na cidade de Schipperville, aliás, uma vila, né, chamada Schipperville. Essa região, então, recebeu um severo massacre, onde morreram dezenas de pessoas e várias ficaram feridas depois de eles se manifestarem contra a aprovação da Lei do Passe. Mandela foi, teoricamente, culpado por esse evento. Em 1962, ele foi preso. E ele só foi liberto em 1990. Em 1990, né, quando um presidente africano branco, né, sul-africano branco, né, o de Klerk, começa então aí a afrouxar as leis raciais no país, o Mandela é solto, e em 1990 ele é solto, e em 1994, pessoal, depois de permissão de candidatos negros participarem das eleições africanas, ele é eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. E Mandela, que todo mundo achava que ia se vingar desse processo, se mostrou um presidente que iria então unir o país. Nessa lógica, a gente tem uma ideia de um Mandela sendo um dos maiores líderes da história da humanidade. Beleza? Bom, pessoal, esses são os principais casos de destaque da África.
Vamos pensar aqui alguns casos importantes da Vamos pensar aqui alguns casos importantes da Ásia. E nesse caso podemos destacar, obviamente, um dos casos mais conhecidos, que é o caso da Índia. A Índia, pessoal, teve sua independência em 1947, uma ex-colônia da Inglaterra. A Índia fazia parte do Império Britânico desde o século XIX, lá quando houve a revolta dos cipaios em 1857 até 1859. A Índia, então, pessoal, no início do século XX, começou então um grande movimento de independência. Bom, a Índia começou esse movimento por volta de 1920, quando um grande líder começa a aparecer nesse processo de nacionalizar ou de ser aí um cara que gritou pelo nacionalismo indiano. Esse cara é o Mahatma Gandhi e também a ação de Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru, pessoal, também foi um outro grande líder dentro da Índia. Bom, Gandhi, pessoal, era um líder hindu. Ao mesmo tempo, ele era um cara que então pregava a união das religiões, mas também que pudessem fazer com que esses caras se engajassem numa luta nacional. É a chamada desobediência civil. Os indianos queriam então quebrar os ingleses a partir de não consumir produtos ingleses, de não respeitar as leis inglesas, porque eles eram então indianos. E o Gandhi começa a ser um exemplo disso. Em 1920, uma grande greve acontecida na Índia, o Gandhi acaba então sofrendo aí as sanções, de ser um grande líder. Em 1930, a famosa Marcha do Sal, quando o Gandhi começa a dizer que os indianos têm capacidades de fazer a sua própria produção. A prisão dele vira um grande exemplo de resistência. Ele faz greve de fome, ele conversa com as autoridades mundiais. O Gandhi é o grande líder da independência da Índia, daquilo que foi conhecido como a resistência pacífica. Bom, a Índia então recebe a sua independência em 1947, mas depois dessa independência, liderada pelo Gandhi, e também pelo Jawaharlal Nehru, eles então começam a entrar num conflito interno, porque a maioria dos indianos eram hindus, uma religião muito importante, mas também havia muitos muçulmanos na Índia. E há a separação, então, do que é a Índia e do que é o Paquistão. O Paquistão, então, aí liderado por Ali Jinnah, um outro grande líder, Ali Jinnah, então formou a região do Paquistão, separando o território que era da Índia para o Paquistão. O Paquistão de maioria muçulmana e a Índia de maioria hindu. E também houve uma outra formação de território nessa independência da Índia, que era a região de Benguela, que virou Bangladesh. Tudo bem? Então a Índia, pessoal, é um caso bastante interessante de conflito religioso, de conflito separatista e de uma independência muito interessante contra a Inglaterra. Guarda aí, tá? E temos o caso da Indonésia, né, pessoal? A Indonésia, esse arquipélago ali na região do sudoeste, ali do sudeste da China, na região ali da Ásia, do Pacífico. A Indonésia pertencia à Holanda, desde lá da expansão marítima europeia no século XVI. Mas houve a Segunda Guerra Mundial, a Holanda tinha sido invadida pelos nazistas, foi derrotada pelos nazistas em apenas 5 dias. Hein? E depois, quando acabou a Segunda Guerra, a Holanda, em 1945, tentou retomar a sua colônia da Indonésia. E um grande líder, então, começou a criar um movimento nacional contra os holandeses, que é o Ahmed Sukarno. Ahmed Sukarno, pessoal, tinha tendências socialistas e era muçulmano. Ele consegue, então, angariar uma grande luta contra os holandeses e eles vencem depois de 4 anos, em 1949, a independência da Indonésia. A Indonésia, então, depois com as suas aproximações com a China e uma de tendência socialista, passa a ter, então, severas rivalidades internas. E dentre elas, em 1965, surge um líder chamado aqui Mohamed Suharto. E Mohamed Suharto, apoiado pelos Estados Unidos e por tendências ocidentais, derrota o Ahmed Sukarno e então aplica uma severa ditadura de 1965 até 1998. A Indonésia, então, depois da sua independência, vira uma grande ditadura pró-ocidente. Tudo bem? E também dentro da Indonésia, pessoal, tem uma região. Lá em 1998, começou também a buscar o seu espaço, que é Timor-Leste,
que era uma ex-colônia de Portugal dentro da Indonésia, tá? Também, pessoal, temos o caso da Indochina, que nós já falamos lá na aula de Guerra Fria, que foi a independência do Vietnã, né, contra a França, a região da Indochina, que hoje é Vietnã, Laos, Camboja. Essa região ali, então, era uma ex-colônia da França. É a chamada Guerra da Indochina, a partir da Segunda Guerra Mundial. A partir do final da Segunda Guerra Mundial, onde então, né, o líder do Vietnã do Norte, chamado Ho Chi Minh, venceu os franceses no movimento nacional e logo depois da chamada independência do Vietnã, gera a Guerra do Vietnã, uma guerra muito sangrenta que nós vimos na Guerra Fria. Bom, pessoal, esses foram os principais casos de descolonização afroasiática, que cai bastante nas provas. Claro que tem que entender caso a caso, claro que tem que entender cada movimento, mas são os principais casos dentro desse conteúdo grande chamado descolonização afroasiática. Tá? Então, toda a segunda metade do século XX ficou marcada pelas formações de países da África e da Ásia, que até hoje ainda estão em um processo de desocidentalização, de tentar seguir o seu caminho. É muito importante entender esses processos para que a gente possa entender também, pessoal, que eles têm a sua autonomia, que eles têm as suas culturas, que eles têm as suas maneiras de pensar. E que durante séculos, esses países, esses territórios da África e da Ásia foram dominados por europeus e também, né, foram, né, sempre barganha, porque lá tem minérios, tem petróleo, tem riquezas muitas, que estão muito quistas por países europeus, pelos Estados Unidos, pela União Soviética e depois, né, pela China e pela Rússia e toda uma disputa, mas eles têm direitos de ter a sua autonomia e de se autoproclamar. Bom, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, clique, ative o sininho para receber as notificações. Fique com a gente, História é Vida e Vestibulando na História. Valeu, pessoal, tchau, tchau.